inicialmente homenagear, fazer aqui a minha homenagem às mulheres, né, nesse dia de luta também, como o professor Rick falou, e particularmente as mulheres que passaram pelo LabGerco, né, todas que muito contribuíram aí para o gerenciamento costeiro e, sem dúvida nenhuma, define o perfil do nosso grupo, né, de trabalho, que seria totalmente diferente se fosse um ambiente só masculino, né? Então todas elas sintam-se aí homenageadas. Há uns anos atrás, há uns 2 anos atrás, a professora Karina me contou uma história interessante. Ela estava participando de um workshop de um projeto internacional que ela estava envolvida. Começou a descrever a área de estudo dela, que era a Lagoa dos Patos. Aí um professor estava participando lá de Israel, disse, o soldado está errado. E ela se surpreendeu, né? Mas o que está errado? Não, o seu dado da lagoa aí, a sua lagoa é maior que o meu país? Então isso aquilo ali foi marcante. Então foi um choque absoluto para o sujeito quando ele viu que a nossa lagoa é maior que o próprio país dele. E isso diz muito sobre a Lagoa dos Patos, né? Então isso estabelece bem assim a importância que é esse ecossistema, no qual nós nos habituamos de tal forma que a gente não percebe muito isso, né? Onde está o controle? Como é que funciona aqui? Tem que apontar para receber e-mail. Tá, mas qual botão que atento? Aqui para frente e para trás. E esse aqui? É o laser. Bom, como o professor Nicolodi também colocou na sua fala anterior, é importante a gente estabelecer um marco conceitual, porque às vezes o nosso grupo aqui, embora ele seja bastante homogêneo, se nós formos falar, estender para a universidade e para a sociedade, cada um tem uma percepção diferente. Nós achamos que todos estão entendendo o que nós estamos dizendo, né, mas existem diferentes percepções a respeito de vários conceitos, né, e principalmente esse conceito de sustentabilidade, que é um conceito que ainda segue em disputa, com certeza. Então eu estruturei essa conversa, né, em alguns tópicos que eu achei importante aqui quando o Ícaro me convidou, né, falar sobre um pouco, muito rapidamente, sobre as diferentes visões da sustentabilidade, o que está envolvido em uma hidrovia, o que implica uma hidrovia, os aspectos, os impactos associados a uma hidrovia. Um exercício aqui, né, na verdade, a minha opinião, a minha visão de quais seriam as características de uma hidrovia sustentável, trazer para fomentar essa discussão, né, e com base nessas características propõe assim, alguns princípios para estabelecer então o início de um processo de discussão sobre a sustentabilidade da hidrovia e finalmente então algumas direções muito gerais assim sobre qual seria o possível papel da universidade na construção desse processo. Bom, então dos paradigmas, né, que nós temos, nós podemos chamar de a visão tecnocêntrica, né, também chamada dos cornucopianos, que vem da lenda grega da cornucópia, como uma fonte inesgotável de bens e recursos, e vinhos e méis, que bastava retirar, que ela imediatamente fornecia novamente. Então esse é um grupo de visão que, curiosamente, né, ela é compartilhada aqui tanto por marxistas quanto por neoclássicos. Eu acho que é o único espaço de visão assim que ambos compartilham, né, que vê o mundo como uma fonte de inesgotável de recursos, né? São também chamados de anti-neomalthusianos, né? Aqui em relação àquela visão do geógrafo inglês Malthus, né? Ironicamente, eles têm uma fé quase religiosa no poder da tecnologia, no desenvolvimento da tecnologia, no crescimento tecnológico como a solução de todos os problemas da humanidade, né? Eles não acreditam, por exemplo, que eu vou passar aqui a visão deles e destaquei algumas. Então essa visão ela é pautada pela exploração dos recursos naturais. Os recursos naturais têm que ser orientados para o desenvolvimento. Defende uma economia antiambientalista, o livre mercado, né, o laissez-faire, deixa que o mercado regula tudo, né?
defende que a economia tem que crescer como solução dos problemas, né, a maximização do PIB, e que o progresso tecnológico sempre vai trazer infinitas possibilidades, né, de substituição de materiais, que não há escassez de recursos, porque a tecnologia vai suprir isso. Então, não acredito, por exemplo, que o crescimento populacional seja um problema. Quanto mais pessoas defendem a ideia, quanto mais pessoas no mundo, maior a criatividade na noosfera e mais soluções criativas a humanidade vai desenvolver, porque ela sempre soube resolver os seus problemas à medida que eles vão surgindo. Então, uma visão bastante positivista, né, uma visão tradicional, né, e ver o meio ambiente em termos de sua utilidade para o homem. E a dimensão ecológica, então, da sustentabilidade, aqui ela tem uma importância mais reduzida, né? Então, obviamente, todo mundo entende sustentabilidade, né, como pelo menos essas 3 dimensões. Alguns autores até apontam 7 dimensões nas SACs, mas seriam subdivisões que eu vejo dessas principais dimensões aqui, onde a econômica aqui claramente tem uma preponderância, né, sobre a dimensão ecológica e a dimensão social. Então talvez seja as nuances que tornam tão difícil essas discussões a respeito de sustentabilidade e processos de desenvolvimento. Então essa também é chamada de modelo Mickey Mouse, né? E do outro lado tem então os ecocêntricos, né? E aí nós também chamado de neomalthusianos, que faz parte aí, então o grande público em geral e a comunidade ambientalista, porque se encaixa melhor naquela percepção de recursos escassos, né, e uma população em constante crescimento. E aqui tem 2 vertentes, eu não vou me alongar muito nisso, né, mas basicamente os chamados comunalistas e o ambientalismo radical, que são visões ainda, subdivisões dentro dessa visão ecocêntrica, né. Os comunalistas defendem uma conservação dos recursos naturais e deste lado, a conservação radical dos recursos ambientais. Esses defendem que a economia, a população mundial, a economia não pode mais crescer, está na hora de repartir o bolo. E esses defendem que já passou do limite, nós temos que reduzir o nível de crescimento econômico, o nível de crescimento populacional, não há recursos para todos. Então esses defendem aqui um desenvolvimento econômico zero, né, um aumento da população zero, enquanto que aqui eles uma redução na escala econômica. Então adotam uma perspectiva aqui, esse grupo ecossistêmica, né, uma relevância da saúde global do ecossistema, defendem a hipótese Gaia e todas as suas implicações, enquanto que esse grupo, esse subgrupo, né, dos ecocêntricos, eles têm uma interpretação de hipótese Gaia como uma entidade, né, no qual são devidas obrigações morais, né, direitos, defendem então todas as espécies não humanas, né, os direitos, né, o ambiente tem um valor intrínseco em si mesmo, independente da sua utilidade para o ser humano, né. Esse tem uma sustentabilidade com ênfase muito forte, né, na dimensão ecológica, e é aquele conceito então também, né, bastante centrado. Então essa seria uma maneira bem simplificada assim, né, uma visão das 3 dimensões, como é que essa corrente enxerga, né, a sustentabilidade, onde a matriz se desenvolve, todas as atividades humanas seria então a matriz ambiental e ecológica, como dá sustentação e suporte para todas as demais atividades da sociedade. E um terceiro paradigma, né, uma visão de mundo, que seria então a visão antropocêntrica, e talvez vocês possam se enxergar dentro de alguma dessas linhas que a gente fala isso aqui, né, que defende a proteção dos recursos ambientais, orientado para a gestão ambiental, defende uma economia ambientalista, mas com os mercados verdes, né, utilizando as ferramentas tradicionais da economia para uma gestão ambiental, né, utilizando aqueles instrumentos econômicos com o princípio do poluidor pagador, beneficiário pagador, outorgas, enfim, creem que é possível utilizar os instrumentos que estão aí disponíveis, né, para fazer uma gestão adequada do meio ambiente. Acredito que é possível e é necessário maximizar o desenvolvimento econômico, né, mas medido por uma contabilidade alternativa, onde o PIB
em si mesmo não é um bom indicador de desenvolvimento, né? Porque ele não internaliza os custos ambientais e sociais associados a esse modelo de desenvolvimento. Certamente, se nós colocássemos todos os custos ambientais, todos os passivos ambientais gerados pelo nosso modelo de desenvolvimento, né, a posição do Brasil no ranking econômico mundial ele seria outro, né? Isso certamente não é levado em conta em nenhum país. Então, a regra de sustentabilidade seria o capital natural constante, com uma certa alteração aí na escala de desenvolvimento. Né? Valoriza o meio ambiente em termos da sua utilidade, mas considera a equidade intra- e intergeneracional. Então, esse é um aspecto importante e, no meu entendimento, essa seria, então, as dimensões, o equilíbrio, né, nas principais dimensões aqui do que compõe esse conceito de sustentabilidade. Bom, então eu me permiti assim pensar o que envolve dito isso, né? E é importante a gente considerar que tem essas visões diferentes quando nós estamos pensando no planejamento do desenvolvimento de uma hidrovia sustentável, porque esse diálogo não vai ser fácil. Não tem nenhuma pessoa em sua consciência, né, que defenda que é contrária à visão de sustentabilidade, é que cada um tem a sua visão do processo, né, e construir uma visão comum é que é o desafio. Né, então, basicamente, eu imagino uma hidrovia, né, com as seguintes atividades: a instalação e manutenção de infraestruturas é um aspecto importante, né, então os aspectos ambientais que estão envolvidos nisso seria a ocupação do espaço costeiro, basicamente, né, tanto terrestre como aquático, né, marinho. Aí com portos, marinas, docas, acessos, né, piers, as atividades de manutenção das infraestruturas, de barcos, canais, bacias de manobra, né, os prédios, os galpões, pátios, tudo isso são aspectos ambientais envolvidos com a fase de instalação de infraestrutura, né, que é um aspecto fundamental numa construção de hidrovia. E os impactos associados, né, que esses aspectos ambientais estão relacionados, então, seria a supressão de habitats costeiros, né, mais ou menos importantes, cada um deles com seus serviços ambientais, né, a destruição, em alguns casos, de sítios históricos, a contaminação ambiental rotineira ou em casos de acidentes, né, mas geralmente é aquela contaminação gota a gota, né, diária, cotidiana, que vai afetando a qualidade da água dia a dia, né? Alguns projetos também têm uma interferência direta aqui nos padrões de hidrodinâmica e todas as consequências que isso leva, né? Conflitos com as comunidades tradicionais, geralmente pescadores e comunidades que estão ali próximas das zonas portuárias ou áreas que vão se desenvolver portos, se planeja construir portos. Conflitos com zonas de pesca. Esse é bastante presente aqui no estuário, né? Cada vez que o navio entra, os barcos de pesca têm que se retirar, e eles usam o canal também como área de pesca, né? Frequentemente ocorre enroscamento também de redes nas hélices, tudo isso é um problema a ser pensado, né? Ou destruição também de paisagens notáveis, né? Eu cito aqui um exemplo do pier de São José do Norte, foi feito em cima na frente do centro urbano da cidade e suprimiu então aos nortenses a visão que eles tinham do estuário com o Rio Grande. Então ficou aquele pier bem na frente da cidade, uma desconsideração dessa dimensão da paisagística, que é um aspecto importante da qualidade de vida urbana. Bom, então o segundo aspecto envolvido aqui seria o transporte em si. Então, quando a gente pensa em hidrovia, na verdade, está pensando só nesse transporte, mas tem um conjunto de atividades que estão envolvidas com uma hidrovia. Então, aqui os aspectos seriam o trânsito naval, propriamente dito. Eu não pretendo aqui esgotar, obviamente, né? Foi só um brainstorming para nós pensarmos, refletirmos. A queima de combustível, a geração de lixo naval, problemas com água de lastro. Quando a hidrovia ela é só regional, esses problemas são minimizados, mas eventualmente vem um navio
de fora e adentra na Lagoa dos Patos, né? Então traz água de lastro. Usam tintas anti-fouling, né? Os navios marinhos, né, que adentram na lagoa tem essas tintas anti-fouling e tem problemas aí com o TBT, né, o tributil estanho, os problemas que isso causa. Problema de lavagens de porões e conveses, deliberadas ou mesmo com a água da chuva, né, que o próprio convés de um navio ele é um espaço, né, contaminado com manchas de óleo, graxa e restos, enfim, de resíduos, né, das atividades. Mas, e aqui um impacto bastante, um aspecto que é difuso, né, que é o desenvolvimento de cadeias produtivas que se constroem no entorno de uma hidrovia, né, com as oportunidades de novos negócios que vão se desencadeando à medida que a hidrovia vai se consolidando. Isso tem profundas implicações aqui no uso do solo. Então, aqui os impactos seriam, então, mais uma vez, né, relacionados com as áreas de pesca, né, supressão de áreas de pesca e disputas territoriais, aspectos relacionados com a qualidade do ar, e aí a geração de gases de efeito estufa, aquecimento global, tem uns dados depois para mostrar, né, a introdução de espécies exóticas, o impostex, que é o efeito causado pela contaminação com tintas anti-fouling, né, que alguns organismos, particularmente moluscos, eles mudam de sexo, né, e esse é um impacto que seria mais difuso e por isso mesmo mais difícil de controlar e planejar, que são os impactos sobre os usos do território. Aqui eu tinha um hiperlink aqui que não sei se vai funcionar, mas enfim, eu trouxe alguns dados sobre as emissões, a importância das, talvez você está no último slide ali, sobre alguns dados, umas pesquisas científicas aí sobre as emissões da frota naval mundial, sua contribuição aí. Está no último slide ali, se puder, só para não romper o fluxo por favor, Carla. Puxa lá para o fim, então... Acho que desapareceu o hiperlink. Ele estava fora do lugar lá. Tá. Aí, esse último slide aí, por favor. E depois eu vou pedir para te ficar aí, porque já vai me ajudar a voltar para onde eu estava lá. Então, hoje estima-se que tem mais de 100 mil navios, acima de 300 toneladas brutas. Né, eles consomem até quase 300 milhões de toneladas de combustível por ano. A frota naval é responsável de 15% a 30% de todas as emissões globais de NOx, né, óxido de nitrogênio, de 5% a 8% de óxido de enxofre e 3,3% do CO2 global. Isso faz, puxa, então é uma atividade bastante sustentável. Não, na verdade, mais de 90% de todo o mercado internacional vem dos navios, melhor os navios do que a frota terrestre. Na verdade, né? Então é uma questão, na verdade é uma economia, mas é uma questão que tem que ser pensada localmente, né? Que existe então, né, esse problema relacionado com a qualidade do ar, principalmente para aquelas comunidades que, como a Barra ali, que estão constantemente expostas, né, ao fluxo muito próximo ali de navios com aquelas emissões todas, né? E não tem estudos sobre os efeitos disso sobre a saúde dessas pessoas, né? Então só para mostrar assim como é complicado um pouco essa questão. Alguns estudos demonstram também que existe uma relação direta com as mortalidades devido a problemas respiratórios, com asmas, ataques cardíacos, mortalidade prematura, né, associados aos particulados, né, numa faixa principalmente concentrada aqui dentro dos 400 quilômetros de costa nas áreas dos principais portos do planeta. Então parece que existe uma certa relação entre as taxas de mortalidade por doenças pulmonares e a presença dos portos. Podemos voltar lá, Carla, por favor. Não deu certo o meu hiperlink. Não, eu acho que estava... Não, nesse último, eu acho que era esse aqui, né? Tá. E a outra etapa que eu vejo envolvida, então, na hidrovia, né, que é as operações de carga e descarga em si mesmas. Né? Então, aqui os aspectos seriam perdas de contenção, né, ou de granéis sólidos ou líquidos, né?
trânsito de veículos terrestres associados ao carregamento e descarregamento dessas cargas, né? E Rio Grande percebe muito bem isso, né? A cada safra de soja, trigo e soja que tem no estado, então tem centenas de caminhões aí acumulando-se na beira da estrada e aguardando a sua vez de embarcar, né? E isso traz problemas também relacionados com o ruído, pó, geração de pó, e os impactos teriam associados então à água, ao ar, né? E ao ambiente urbano, quando esse fluxo de caminhões, né, acaba afetando de alguma forma um centro histórico da cidade, ou enfim, tem uma discussão nesse sentido aí em Pelotas. Parece que a comunidade também estava um pouco preocupada com a reativação lá do terminal em função do trânsito de veículos pesados na zona urbana, né, e principalmente no centro histórico da cidade, mas parece que esse problema está sendo tratado e resolvido. Então os impactos, eles têm na verdade, os portos, né, de maneira geral, e as hidrovias têm impactos tanto em escala global quanto regional e também em escala local. Aqui se inclui então as emissões aéreas, como eu falei, a produção de lixo naval, que afeta todas as praias do mundo, né, a introdução das espécies exóticas via água de lastro, que é também um problema global, mas também tem seus impactos positivos, né, evidentemente, né, que é o desenvolvimento econômico tanto global quanto regional quanto local. Aqui um exemplo de impacto regional seriam os acidentes, quando acontece um derrame, né? Nós tivemos aqui, foi comentado aqui, não foi comentado, mas eu comentei no café com o Jaime, né? Aquele incidente que nós tivemos com Bahamas, por exemplo, né? Que teve um impacto regional, porque ele afetou tanto o Rio Grande do Norte como o Rio Grande, né? Que os pescadores tiveram que parar de pescar por conta disso. Aí o local também tem seus impactos socioambientais localizados, né? Bom, então dentro dessas 3 dimensões que eu pontuei, né, qual que seriam umas características que eu imagino que possa ter uma hidrovia que pressupõe-se essa, né, que pretende ser sustentável? Então, com relação à dimensão social, ela deveria respeitar os seguintes aspectos: as culturas locais, né, isso no planejamento do desenvolvimento de portos e infraestruturas associadas, né, respeitando as paisagens, a topofilia, que é aquela relação que as pessoas têm com o lugar, né, essas coisas têm que ser consideradas dentro do planejamento do desenvolvimento, né, aos modos de vida tradicionais locais, respeito à qualidade de vida das pessoas, né, e a equidade intra e intergeneracional, ou seja, assegurar que os custos e os benefícios da hidrovia elas sejam repartidas, né, no conjunto da sociedade atual, mas também com a sociedade futura, que não tem oportunidade de discutir esses processos, porque simplesmente não nasceram ainda, né, mas temos que ter essa visão intergeneracional que está na base da visão da sustentabilidade. Com relação à dimensão econômica, eu penso que um aspecto importante é a eficiência econômica, mas não da atividade em si, mas a eficiência econômica sistêmica, né? Isso significa o quê? Às vezes é necessário internalizar as externalidades. Como assim internalizar as externalidades? Bom, alguns custos têm que ser assumidos pelos empreendedores, né? Mesmo que isso represente um custo adicional no seu processo produtivo, em benefício de um ganho maior, que seria a conservação ambiental, a conservação de uma cultura local, ou enfim, de um aspecto que a sociedade deseja ser preservado. Então, a adoção de tecnologias, por exemplo, que vão representar um consumo, uma redução nas emissões aéreas de uns navios, ou alguma outra tecnologia qualquer, né, que vai aumentar os seus custos e talvez diminuir um pouco a sua eficiência setorial ali da sua atividade, mas que o conjunto acaba sendo mais eficiente, né? Isso implica também na opção de não uso. Às vezes certas atividades é melhor elas não ocorrerem, mesmo que o recurso está ali, está disponível, tem aquele espaço, mas isso vai trazer alguns impactos que a sociedade simplesmente não deseja, não aceita, né? Então, o conceito, assumir o conceito de sustentabilidade implica em assumir custos, né? E um desses custos é o custo e a opção de não uso, né?
E o outro aspecto que eu vejo é a compatibilização com outras atividades econômicas, ou seja, né, não existe uma disputa, uma tendência a disputar a minha atividade em primeiro lugar, né, e as outras atividades, bom, vão ter que arcar aí com a ganho mais forte, né, então esse é o jogo do ganha-ganha que tem que ser mudado, né, o do ganha-perde para o jogo do ganha-ganha. Okay, obrigado. E a dimensão ecológica seria então o respeito ao meio ambiente, né. Como? Com a adoção de mecanismos de prevenção e controle rotineiros, né? A adoção de mecanismos de controle e prevenção de riscos e acidentes, posturas proativas, não esperar que o órgão ambiental defina as regras, mas já incorporar isso como um processo natural do seu fazer, né? Planejamento territorial para os processos de expansão, enfim, acho que essas seriam algumas das características que nós podemos depois, né, nos outros fóruns que eu espero que tenha, a gente começar a discutir melhor e afinar esses modelos. Com base nisso, e a título de provocação mesmo, eu trouxe então alguns princípios para começar uma discussão em torno da sustentabilidade. Né, e essa, obviamente, é a minha percepção. Né, porque enquanto houver consenso, está tudo bem. Então, enquanto houver dissenso, aí há a construção de uma visão, começa um processo de construção de uma visão coletiva de sustentabilidade, que vai ser já então projetos, programas, políticas que vão caminhar nesse sentido. Né? Então, por exemplo, o sistema lagunar Patos Mirim é um meio de transporte vital para conectar a economia e desenvolver o Estado, e a sua implementação deve ser buscada. Tá, esse eu acho que é um consenso quanto a isso, né? Embora isso não esteja muito bem internalizado nas políticas públicas. Um outro princípio, a Lagoa Mirim é um suprimento vital de água doce para o consumo humano. E a manutenção da sua qualidade, da disponibilidade futura, deve ser uma questão central no processo de planejamento de uma hidrovia sustentável. Existem projeções, Marcelo Domingues, comentando com ele, o professor da geografia, que, bom, isso foi naquele contexto ainda do boom aí do polo naval, mas essa tendência ela vem. A tendência é uma conurbação na nossa região aqui, Pelotas, Rio Grande, São José do Norte. Né? E essa conurbação tende a alcançar dentro de pouco tempo aqui 1 milhão de pessoas. E o consumo dessa água vai vir da Lagoa Mirim. São José do Norte não tem mais de onde tirar água. Já estão se estudando, né, a possibilidade de conectar São José do Norte à Lagoa Mirim, a adutora de água, né, para abastecer a cidade. Então, esse é um aspecto crítico que eu vejo assim, né, muito importante para ser debatido de uma forma bem serena, né, mas importante aqui no futuro da Lagoa Mirim. Foi colocado segunda-feira aqui, né, o professor Lauro comentou isso, né, sobre a fragilidade que o município de Rio Grande tem, né, com relação ao suprimento de água. Hoje Pelotas tira de outro lugar a água, a sua água potável vem da represa Santa Bárbara, mas também tem suas limitações. No verão seca bastante. Então, as questões a serem pensadas em relação a esses princípios são em relação às cargas perigosas da hidrovia, né, a questão da resicultura, né, a questão da termoelétrica, a questão da celulose, que eu botei uma interrogação porque ela parou de ser discutida, mas essa questão pode vir à tona novamente. Né, todas são usos aqui que afetam potencialmente aqui a qualidade da água de consumo. Um outro princípio que eu sugiro, né, que o sistema lagunar Patos, sugiro para discussão, né, Patos Mirim desempenha um conjunto de serviços ambientais vitais para o Estado. E o desenvolvimento da hidrovia não pode comprometer esses serviços. Né? Então, o planejamento do processo de planejamento e desenvolvimento tem que considerar isso. Né? Que alguns desses serviços, talvez o professor Milton tenha falado sobre isso, eu não assisti a palestra ontem, infelizmente, né? A regulação hidrológica com a manutenção dos banhados, né? Suporte à pesca artesanal, a conservação da biodiversidade, suporte ao turismo ambiental, suporte para a expansão de energia eólica e outros tantos usos e serviços atuais ou potenciais. O processo de planejamento do desenvolvimento da hidrovia sustentável deve considerar a efetivação das unidades de conservação presentes nos seus entornos. Cito o exemplo aqui do Parque Estadual do Delta do Camaquã, que ele existe papel, mas não existe direito, existe direito, mas não existe fato.
né, que não foi implementado ainda, e tem outras unidades de conservação também nos entornos que devem ser preservadas e mantidas. Né. Os usos ambientalmente amigáveis devem ser incentivados através do desenvolvimento de políticas, programas e projetos. O processo deve considerar, o de planejamento também deve considerar então, a manutenção da qualidade de vida urbana, que está intimamente relacionado com a hidrovia, né? E deve buscar ampliar a boa governança, né, do sistema lagunar Patos e Mirim, uma atitude mais proativa. Então, como é que eu vejo, indo já para o final, né, o papel da universidade nesse processo todo? Né? Acho que o papel da universidade é esse, né, articular esses diferentes atores, como nós estamos fazendo aqui, como o Ícaro muito bem fez com esse workshop, né, que seja um marco aqui, né, diferentes atores e visões na construção de uma visão de um futuro comum. Acho que falta construir essa visão de futuro. Que lagoa nós queremos daqui a 20, 30 anos? Como nós imaginamos a Lagoa dos Patos, a Lagoa Mirim daqui a 30 anos, por exemplo. Né? E propor e desenvolver projetos, tanto de ensino quanto de pesquisa e projetos de extensão, que apontem nessa direção dessa visão. Então hoje talvez seja o primeiro passo que nós estamos dando aqui na construção de uma visão coletiva aqui, né, de sustentabilidade. Então o papel da universidade, na verdade, é o papel que a universidade sempre teve, né, de dialogar, promover a reflexão, né, de instigar, né, de desacomodar. Né, esse é um papel bem importante, né, desacomodar o que está acomodado, né, de fazer a provocação, de articular pessoas, atores, políticas, programas, projetos, né, de criticar, a crítica permanente aos modelos que estão implantados, que não se coadunam com a visão de sustentabilidade, e fazer essa crítica de uma forma séria, profissional e contundente, né, induzir processos positivos de crescimento e de construção. Algumas das N linhas possíveis de atuação no ensino, na pesquisa e extensão seria, algumas já estão em andamento, outras já concluídas e outras por fazer. Né? Por exemplo, o potencial energético da Lagoa dos Patos. O que isso tem a ver com a hidrovia? Tem a ver porque, como eu falei, o desenvolvimento de um setor ele não pode impedir o desenvolvimento de outros. Isso significa o quê? O custo de oportunidade das decisões. Né? Nós temos que permitir que os usos possam ser compartilhados no espaço. Né? Então, nós estamos fazendo uma pesquisa para avaliar qual é o potencial energético da Lagoa dos Patos. Mas isso já foi feito, sim, mas nós estamos fazendo no território, né? Considerando todos os usos que já estão presentes, compatibilizando, né? Fazendo um zoneamento, na verdade, né? Da Lagoa dos Patos, como nós já fizemos para a região de Rio Grande, a parte terrestre, né? Considerando todas as restrições de ordem ambiental e social. Qual seria o potencial energético dessa lagoa? Né? Eu acho uma questão importante avaliar os impactos ambientais da resicultura, não no sentido aqui de fiscalização, mas de reorientação desse processo. Né? Se nós não temos um quadro real e claro do que está acontecendo com a agricultura do arroz na qualidade da água, nós não podemos mudar, ajustar e tomar as medidas necessárias. Eu acho que nós temos que promover essa transição desse modelo agrícola para um modelo mais sustentável. Né? Identificar as áreas de vulnerabilidade, por exemplo, as mudanças climáticas globais, né, com as enchentes, essas chuvas, enfim. Mapeamento dos territórios de pesca, só alguma das linhas aqui que me ocorreu, né, mas com certeza vão ter muitas outras. Né. Na área de ensino, cursos de capacitação em diferentes aspectos, diferentes áreas. Eu acho bastante importante, até aproveitando a fala do Lauro, né, que certamente as crianças não sabem de onde vem a água que eles bebem. Né, eu acredito que eles não sabem nem onde fica a Lagoa Mirim, muito menos se existe uma lagoa chamada Lagoa Mirim. Né, nós temos que inserir a Lagoa dos Patos, o sistema Lagoa Mirim, no ensino escolar. Isso tem que estar na pauta das escolas, com assuntos transversais. Eu, inclusive, orientei um trabalho de especialização, quando nós tínhamos o curso de Ecologia Aquática, que a menina fez um programa todo de ensino de matemática baseado na Lagoa dos Patos, com aspectos da Lagoa dos Patos. Então, acho que é o que eu chamo aqui de desenvolver a mentalidade costeira, a semelhança do programa da CIM lá de mentalidade marítima.
né, que falta. É muito importante a Lagoa dos Patos para ser ignorada dessa forma como está sendo ignorada. E no campo da extensão eu vejo aqui um espaço, né, para auxiliar os municípios para ajustar o zoneamento ecológico econômico que está sendo feito, de cima para baixo, ajustar com a visão de baixo para cima e chegar então a estabelecer as suas pautas a lei para o zoneamento ecológico econômico, não só como um produto em si, mas um processo, né, de efetivação desse zoneamento que está sendo feito. A Tatiana com certeza vai falar sobre isso. Né, fortalecer e ampliar a governança nas suas diferentes formas, né? E, como foi dito aqui algumas vezes, também nós podemos propor aqui a criação de um centro de prevenção e controle de acidentes, né, na hidrovia. Essas são algumas das ideias aqui que nós podemos discutir na sequência. Né, e talvez, como sugestão aqui, nós possamos, Ícaro, propor para a FAPERGS, né, até aproveitando a fala do representante da SEMA aqui, que nos fez praticamente uma provocação dizendo que há recurso, que falta são projetos. Nós podemos propor aqui os termos de referência, ou né, a abertura de um edital, né, para o desenvolvimento de uma hidrovia sustentável. Nós tínhamos no passado, né, o programa Mar de Dentro, que é um programa que começou com um programa de pesquisa, depois passou por um programa muito mais de conscientização e acabou sendo personificado em uma pessoa e foi gradativamente, ele não foi extinto formalmente, mas ele morreu amínguo e o programa hoje ninguém mais fala do programa Mar de Dentro. E aí talvez o projeto Hidrovias Sustentáveis possa retomar e resgatar essa visão que eu acho que é muito interessante do programa Mar de Dentro, que é justamente desenvolver essa mentalidade costeira, né, e chamar a atenção então da importância da conservação da Lagoa dos Patos, Mirim e seus recursos costeiros. Acho que seria isso. Obrigado. Lá vem bomba. Osmar Meira, Instituto de Oceanografia. Beto, bem legal a tua apresentação assim, nesses tópicos que fosse levantando. Duas coisas. A primeira, a questão do Bahamas. A proibição de pesca foi devido à interferência de um colega nosso da universidade aqui, que entrou por fora, meteu os pés pelas mãos e pintou um descalabro maior do que aquilo que foi. Sim, mas o impacto houve, né? Associado a outros agentes importantes. Sim. Dentro do caso Bahamas também, né, que eu, juntamente com o Felipe e o professor Bernardelli, vivemos de maneira bastante intensa, a gente viu também o total despreparo das nossas autoridades para gerenciar um programa desse. E outro caso é como o Mar de Dentro. O Mar de Dentro, ele iniciou em 1997, outra vez Felipe, eu, Virgínia, acredito que Norton, e tinha mais alguém que, aquele certo alemão que a gente tenta esquecer, não me deixa lembrar. Nos envolvemos desde o início como consultores do governo do estado junto a uma agência japonesa. E tudo funcionou muito bem até o momento em que houve uma troca de governo e trocou a mentalidade. Deixou de ser um projeto de desenvolvimento sustentável para ser um projeto meramente ambiental. E a partir daí, eu só vi os japoneses dizendo assim, como é que vocês têm um ambiente desse, como a Lagoa dos Patos, que não é usado, se fosse no Japão, ela já estaria cheia de usos, e aqui a gente tem um manancial desse, com quase que zero de uso. E para mim o erro foi quando ele foi para a Secretaria de Meio Ambiente, que nem existia na época. Foi criada, e o projeto colocado lá dentro, e com uma visão que não correspondia ao início. E os dados que foram coletados não serviram para nada. Acredito que aqui na FURG a gente tenha mais relatórios que a própria SEMA sobre isso. Eu não acompanhei com você assim toda a evolução do Mar de Dentro, mas eu sei que houve essa mudança de enfoque, né? Me parecia
Eu pensei que ela tinha um enfoque mais científico do que propriamente ambiental. Me parece que a segunda etapa, né, que estava te perguntando sobre a Beth, né, que estava conduzindo esse processo, ela procurou fazer mais um diálogo com os pescadores, com a comunidade dos entornos, porque ela estava realmente, o programa foi acabando sendo deixado de lado no orçamento, e ela fez o que ela podia. Mas eu acho que aquele encaminhamento, eu acho que positivo do processo, foi essa discussão que se fazia. Ela promoveu uma série de discussões, debates, que não serviam para nada porque o governo não subsidiava com recursos para implementar aquelas ideias. Tá? Mas, pelo menos, havia esse esforço, e lamentavelmente não era um esforço institucional, era um esforço de uma pessoa, né, para fazer esses seminários ao longo da Lagoa, dos vários municípios e tal, e acabou ele perdendo um pouco o foco também, né? Mas eu concordo com você. Eu digo isso até antes da Beth, né? Eu gostava muito do trabalho dela. Tive um projeto sobre o São Gonçalo aprovado dentro da, digamos, da gestão dela no Mar de Dentro. Via que ela não tinha apoio nenhum dentro da própria Secretaria de Meio Ambiente para essas ideias. Era um projeto de uma pessoa só, uma estrutura como o Mar de Dentro, Lagoa dos Patos e tudo, na mão de uma só pessoa que buscava colaboração. Ela fez milagre. Tanto tu como eu fomos talvez os maiores colaboradores dela. Mas eu digo, no início do Mar de Dentro, que daqui a pouco se calculou capacidade de carga, capacidade disso, daquilo, da assado da Lagoa dos Patos, e para que serviu aquilo? Houve um dinheiro brutal investido, que não teve... Houve 3 grandes projetos na Lagoa dos Patos, me corrija se eu estou errado, né, Osmar. Teve o projeto Lagoa 1 e 2, eu comecei minha carreira com o projeto Lagoa 2, lá nos anos 80, pelo professor Castelo, depois o professor Asmus, o Haroldo, e aí que eu comecei minha carreira justamente nesse projeto aí. E depois foi o Mar de Dentro, que teve essa fase técnica que tu falaste aí, com muito recurso, né, japoneses e tal, levantou uma série de dados. Esses dados, o Estado perdeu essa memória dessa informação. Total. Se perdeu essa informação. Então é lamentável, né? E o curioso é que o programa Mar de Dentro, ele morreu à míngua, ele não foi extinto oficialmente. Ele é um programa, uma lei que instituiu o programa Mar de Dentro, mas simplesmente não se toca mais nesse assunto, não sei o que aconteceu com o programa Mar de Dentro. É só fazer um comentário? Eu me inscrevi comigo, já te passo aqui. Não, o comentário assim, da tua apresentação. Eu achei muito bons os princípios, que eu acho que eles... são, digamos, algumas estacas que a gente tem que cravar para organizar o raciocínio. Exatamente. Achei isso muito interessante. Na visão sobre no desenvolvimento, o que eu queria comentar, e acho que também vale já um pouco com a conversa da Tatiana, é que eu acho que a gente precisa exercer um pensamento, digamos, comparativo. Ou seja, pensar no impacto da atividade que a gente costuma pensar em relação ao ambiente natural original, digamos assim, né? Ou pensar comparando com outros usos que estão nas tendências, né? Por exemplo, o turismo náutico tem um problema na costa do Brasil em muitas regiões hoje, porque a especulação imobiliária ocupou os terrenos da beira-mar. Então a gente precisaria pensar o turismo náutico concorrendo com a atividade imobiliária, e aí comparar em termos produtivos e em termos de valorização da qualidade das águas, que uso é mais amigável e combina melhor com uma visão de um uso econômico sustentável. Porque se eu comparar com o ambiente natural original, qualquer transformação vai piorar, vai suprimir habitats e tal. Mas se eu comparar uso náutico com o uso do imobiliário, aí eu posso pensar qual é um outro ordenamento possível do território. Eu acho que esse tipo de raciocínio é importante, eu acho, a gente exercitar. E é o caso, por exemplo, essa hidrovia, eu separo um pouco mentalmente, né, o Porto de Rio Grande da hidrovia, porque eu acho que a hidrovia, pelo menos a minha visão, é que ela hoje entra como um modal que entra diminuindo o peso do modal rodoviário para o funcionamento do Porto de Rio Grande, né? Distribui diferente o fluxo das cargas que chegam ao porto. Então, nesse sentido, por exemplo, as emissões, o dado que veio ontem foi
vai emitir por unidade de carga 25% do que emitiria se fosse por via rodoviária. Então, se a gente estabelece esse raciocínio comparativo também, né, eu acho que a visão da hidrovia ela fica mais sintonizada. Esse é o comentário que me ocorreu. Como eu tinha colocado, deu essa conotação mais negativa, mas sem dúvida nenhuma há um ganho de eficiência ambiental com a hidrovia em relação às emissões do que o transporte terrestre, que ele é, sob todos os aspectos, é o mais, dos três modais, ele é o mais ineficiente. Infelizmente foi o modelo que prevaleceu. Não, estou completamente de acordo. Só fazer uma ressalva com relação uma adição que você falaste. A Tatiana vai falar um pouco sobre isso. A tese de doutorado da Tatiana, ela propôs um ordenamento todo em torno da Lagoa dos Patos. E agora está envolvida aí na coisa, não quero adiantar muito, mas já adiantando. Ela foi, por conta disso, ela está prestando essa consultoria aí para o Estado e a nossa ideia, a minha expectativa é que o Estado possa efetivamente agora, com a contratação da Tatiana Consultora, incorporar esse processo de planejamento aí, adequar e melhorar, enfim. Mas passa por isso, nós temos que desenvolver esses usos, seja ela uso náutico ou até imobiliário, mas enfim, desde que haja um planejamento do espaço, não com essas terras banhadas aí para fazer essas coisas. Bom, o Beto já nos ajudou aqui, não vai precisar fazer mais a sistematização, que 80% das coisas normais estavam ali, foi muito legal ver essa estruturação das oportunidades. Eu acho, conversando antes já com o Ícaro, já há algum tempo sobre isso, acho que priorizar para o nosso caso é dizer alguns nãos. Então, esse limite do que é aquático e o que é terrestre, o que é o nosso objeto aqui, onde é que nós vamos poder ajudar a estruturar esse. E eu gostei muito dessa história de estruturar o que já está batendo a porta, que começou assim, Ícaro? Que é essa questão agora da celulose, essa ampliação de fluxo e tal, mas também o que nós queremos imaginar para 20 anos, acho que foi interessante também essa visão. É começar também a ter em mente algumas coisas que não vão poder fazer parte da nossa agenda, talvez. Eu, por exemplo, não concordo que a gente tenha que, para as rotas, que eu acho que nós temos que nos fixar muito nas rotas e nas rotas de conexão com a rota principal, porque isso nos dá um norte mais interessante, e já nos prioriza, de alguma forma, isso, nosso trabalho. Então, eu acho que, por exemplo, a gente não deve cair no uso que não é prioritariamente o uso da rota. Por exemplo, arroz, eu concordo que tem que fazer aquilo lá. Você está dizendo, nós temos que envolver qual é, afinal de contas, a degradação que a risicultura está causando na devolutiva da água e tal, e no solo e tal. Mas eu acho que não é esse... Porque tem a pecuária também, tem outros usos aí que têm incompatibilidades, estão causando danos, ainda mais lá para cima, a agricultura toda, uso urbano. Então acho que nós vamos ter que dar uma depurada nesse olhar, daqui a pouco, sob pena da gente começar a entrar muito nas atividades da costa, que era um pouco o olhar do Mar de Dentro. O Mar de Dentro é mais ambicioso do que esse processo aqui. Sim. Ambicioso no sentido de múltiplos usos, Eu acho que aqui, pelo que eu tenho visto nas conversas e pelo que eu tenho visto aqui no desenvolvimento desse seminário, pelo menos nosso negócio, o core business aqui é fazer funcionar bem essa hidrovia e seus aspectos diretamente relacionados. Por exemplo, o potencial do turismo náutico, e as outras interfaces que a gente conversou aqui, uma oceanografia que dê resposta imediata, um SIG que me ajude a tudo isso funcionar e tal. Então, acho vale muito esse exercício, a gente abrir, mas em algum momento nós vamos ter que fechar. Exatamente. Fechar para poder objetivar. Pedir aqui rapidinho, então, que eu sei que a gente está com horário. Bom, o Beto já realmente embrulhou todos os assuntos assim de uma maneira sintética, que eu acho que nos ajuda tremendamente, mas assim, eu estou pensando, eu acho que a gente tem uma possibilidade, uma chance,
oportunidade meia única, assim, né, em zona costeira, né? Se a gente pensar em outros locais da zona costeira brasileira, né, que tem essa condição, eu estou dizendo uma condição que tem ainda um grau de não utilização, né, razoável, muito bom, né, ali essa região, tem uma capacidade instalada no entorno de instituições que estão interessadas, né, e, portanto, e um interesse econômico que é a mola que vai impulsionar provavelmente, que é o fato de ser uma possível hidrovia. Então, se a gente pensar isso em outros lugares da costa brasileira, eu não sei se a gente tem outro lugar com essas condições, né? Então, assim, talvez também uma coisa para a gente pensar, como nós vamos provavelmente avançar vários aspectos, né? Aspectos técnicos, de planejamento, de comunicação, de educação ambiental, vamos tentar levar isso como uma instituição acadêmica, como universidade, né? E como o Beto trouxe aqui princípios que eu acho que a gente pode eventualmente avançar com esses princípios, eu acho que em princípio todos concordam com esses princípios, a gente poderia pensar talvez numa política mínima, uma proposta uma política mínima para o uso sustentável dessa região, digamos assim, né? Que uma política ela nada mais é do que uma compilação de princípios, ela com base em princípio, pensando numa meta desejável, numa visão de futuro, alguma coisa assim, né? Então eu acho que nós teríamos condições, eventualmente, de gerar, isso fica já como uma sugestão, não necessariamente agora, no fim do evento, mas eu acho que a gente poderia ter uma proposta política mesmo, né? A política de uso, de desenvolvimento, como que nós pensamos isso, que poderia ser talvez um documento aí de 2, 3 folhas, e quem sabe no início desse diálogo com os diferentes atores sociais, a gente já pudesse talvez apresentar isso, que dá um balizamento mínimo, né, do nosso pensamento coletivo, vamos chamar assim, né? E eu acho que poderia facilitar Mas, para isso, os princípios têm que ser bem pensados, né? Eu acho que, como o Beto colocou aí, já é mais do que meio caminho andado. Já, né? Então, fica só como sugestão, tá? Já que eu sei que você vai ter desdobramentos depois, né? Quer dizer, há questões de todos os tipos. Nós vamos estar tratando aí de índices de alguma coisa, técnicos, né? Mas eu acho que também vão ter que... Penso que se abriu, cada fala, se abriu uma possibilidade de trabalho interessante aqui, né? E que deveriam ter quantidade de desdobramentos aí por mais para frente. Bom, já que, adiantando um pouco a discussão, já que vocês mais ou menos decidiram que eu vou falar, né, a seguir, mas isso que o Ícaro mencionou, que eu não ia entrar muito no detalhe aqui do Zé em termos globais, mas a equação central justamente é essa. Então, a gente tem uma situação que vai ficar mais aparente agora na fase do diagnóstico. O que é crescimento econômico, como ele vem ocorrendo, o que é desenvolvimento socioeconômico, que é outra coisa, e é medido de outra forma, e quais são os aspectos relacionados às fragilidades ambientais, né? Então, a situação ideal seria que crescimento econômico trouxesse desenvolvimento socioeconômico e ainda fosse ambientalmente sustentável. Então, esse seria realmente o grande pilar do Zé. A matemática para isso não é nada simples, né? Então, eu acho que talvez na minha apresentação fique um pouquinho mais claro só de falar dos casos específicos das áreas aquáticas, mas se pensando em termos do Estado como um todo, aí vocês podem talvez começar a pensar na quantidade de dados, como é que esses dados se transformam em indicadores, e na escala, enfim, e na quantidade de expectativas que se tem ao redor do Zé, que ele vai ser o instrumento que vai resolver todos os problemas de todo mundo no Estado, né? Basicamente, é isso que as pessoas pensam. Mas aí... Bem, gente, muito obrigado, então, Beto. Acho que cumpriu o papel esperado, né?